Agora nós vamos falar de um assunto sério. Vamos falar de saúde dos rins. Esse órgão, gente, é responsável por uma função importantíssima, que é filtrar o sangue do nosso corpo. O Alex Rodrigues conversou com um especialista sobre esse assunto e é isso que nós vamos conferir agora. Cleide, falar de saúde é sempre importante. Hoje vamos abordar um pouco mais sobre como devemos cuidar dos nossos rins, né? Órgãos muito importantes e que a gente sabe, né? Se não cuidarmos bem, eles podem trazer um trabalho danado, trazer um prejuízo danado ao longo da vida. E agora vamos conversar aqui com o Dr. Raul, né, a respeito desse assunto tão importante. Doutor, bom tê-lo com a gente aqui na TV Pai Eterno. E vamos conversar hoje sobre essa importância, né, de se manter uma saúde dos rins, né, levar tudo ali nos conformes como tem que ser, porque é algo que quando traz algum problema, geralmente costuma ser grave, né? Bom dia. Bom dia aos nossos telespectadores aí. Realmente, com certeza, a preservação da função renal, ela é vital, é um órgão, né, que tem uma função vital e, normalmente, o prejuízo à função renal, quando ela é lentamente estabelecida, ela só é sintomática, só gera sintomas em estágios bem avançados, quando as medidas feitas normalmente não restabelecem a função renal. Então, nós temos sim que estar atentos à saúde e à função renal e fazermos uma avaliação desses problemas relacionados ao rim. Doutor, e conta assim pra gente, quais exames de rotina, por exemplo, a gente pode fazer com maior frequência e com qual frequência para saber se está tudo bem, né, com os rins? A gente sabe que tem um eletrocardiograma para verificar a situação do coração, exames ali que medem a pressão cardíaca, né, que aferem. E para os rins, que tipo de exame a gente pode fazer? Pois bem, a função renal, nós utilizamos marcadores, normalmente marcadores sérios no sangue, exames de sangue para monitorizar a função renal. Mas um elemento importante que o paciente, no dia a dia, pode se atentar para verificar se há uma alteração na função da filtração dos rins, é o próprio aspecto que a urina demonstra na avaliação do vaso, por exemplo. Se você está percebendo que a urina está, sim, com uma coloração muito concentrada, muito amarelada, avermelhada, acastanhada, com, por exemplo, espuma, né, na superfície do vaso, ou às vezes até uma quantidade de urina que não é condizente com a quantidade de água que o paciente ingere no dia a dia, isso pode sim ser relacionado a um prejuízo da função renal. É claro que isso vai ter que ser comprovado através de exames complementares. Marcadores que são exames, né, de sangue, nós realizamos, e entre eles, o principal é a creatinina. A creatinina é um exame um exame de sangue que nos mostra, nos estima a função de filtração renal. Nós temos outros, é claro, a ureia e outros sais do sangue que nós dosamos, mas principalmente a creatinina. Doutor, e ainda sobre essa questão da saúde renal, muito se fala em tomar certa quantidade de água, né, que a água é importante, mas é uma dúvida que eu vejo muita gente ter, quando se fala em água, muita gente pensar que qualquer líquido vai ser da mesma maneira. Não é bem assim, né? O importante é tomar água, porque tem muita gente que toma quase que a mesma quantidade de refrigerante, de suco, de outras bebidas na mesma proporção que a água. Aí não ajuda tanto, né? Com certeza. Por exemplo, líquidos, optar preferencialmente pelos líquidos, principalmente os sucos de origem natural, né, os sucos à base de fruta, utilizar, no que se refere a quantitativo da água, esse parâmetro que eu comentei, a coloração da urina é um parâmetro visível e é um parâmetro
muito importante para verificar o nível de hidratação que o paciente está tendo. Mas, em termos práticos, para a gente ter um dado numérico, a quantidade de água recomendada, em função do peso do indivíduo, ela é de 30 ml por quilo a 50 ml por quilo dia. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, ela ingeriria de forma saudável 2 litros e 100 ml por dia nas 24 horas. É uma quantidade que para ela seria adequada. E aí, claro, o paciente de maior peso teria uma ingesta de líquido maior. Essa quantidade de líquido, esse líquido preferencialmente a água, mas sucos de origem natural entram nessa contabilização. Refrigerantes evitar, porque eles, na composição deles, temos líquido, é claro, mas temos sais em quantidade, principalmente o sódio, que são, em excesso, prejudiciais. E aí, sim, nós deixamos de ter o benefício do líquido e causamos, assim, malefício, principalmente para os pacientes que têm predisposição a cálculos renais. O sódio, ele deve ser evitado nesses pacientes que têm predisposição a cálculos renais, porque ele aumenta a chance do paciente ter novos episódios de uremitise, como pedra nos rins. Doutor Raul, te agradeço aqui pelas explicações, pelos esclarecimentos. E para a gente encerrar aqui, o senhor deixa alguma recomendação para quem está nos acompanhando aqui na TV Pai Eterno, né, de como se portar aí nesse momento? Claro que a gente já está passando por ele, né, mas de muita seca principalmente. Penso até que a recomendação é para que mais água ainda seja tomada, né? Com certeza. Monitorizar. E além disso, é importante que, como as doenças renais, elas costumam ser, algumas vezes, silenciosas, principalmente pelo fato do rim ser um órgão que não está facilmente acessível no abdômen, ele é um órgão posterior na região do abdômen, normalmente só dá sintomas quando nós temos já um comprometimento da sua função em níveis avançados. Então, sim, nesse período mais seca, nós devemos fazer exames preventivos. Além disso, ter atenção ao quantitativo de água tomada. Líquidos, eles têm que ser ingeridos nesse quantitativo que eu comentei, pelo menos 2,5 litros de água por dia. Essa quantidade é uma quantidade saudável e não é difícil de ser realizada. É claro que não é de um dia para outro que esse hábito passa a ser feito, esse hábito passa a ser construído, mas se você tiver o hábito de levar sua garrafinha aos locais onde você frequenta, e aí, dessa forma, você, uma garrafinha de 500 ml, você ingerir aí que seja 5 garrafinhas ao dia, você já atinge esse parâmetro e, com certeza, você vai estar ajudando essa função que é vital dos rins. Certo, muito obrigado ao doutor Raul, tratando da gente aqui com esse assunto muito importante, né, que é cuidar dos nossos rins. E assim eu volto com você aí no estúdio, já te deixando uma pergunta. Você está tomando água direitinho, Cleide? Com certeza, e você pode ver que a minha canequinha tá bem aqui, eu tomo água o tempo todo aqui no estúdio da TV Pai Eterno, antes, depois, o tempo todo eu tô tomando água.